E nós vamos falar agora sobre dominância fiscal. Olha só o que diz essa coluna do Estadão aqui. O mundo flerta com a dominância fiscal. Ele está criticando os Estados Unidos. Porque o Trump, é verdade, tem tomado um monte de medidas que eu concordo com ele, mas tem tomado um monte de medidas também que não são tão legais assim. Ou seja, ele está querendo ampliar a emissão de dólares lá nos Estados Unidos. Ele quer que o Banco Central americano baixe a taxa de juros na marra, porque aí o governo americano tem mais dinheiro para fazer as coisas, para gastar lá nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm uma dívida enorme e muito dinheiro que é arrecadado por lá acaba sendo gasto exatamente para bancar essa dívida, né? Você tem uma dívida, por mais que você não precise pagar a dívida, a dívida é impagável, nunca será paga, mas você precisa pagar os juros da dívida, né? E só isso já é uma fortuna enorme lá nos Estados Unidos. Esse é um problema que o Brasil também tem. E o Lula está exatamente exagerando nesse negócio de encher a economia de dinheiro. Com isso, a inflação sobe. A única alternativa para você conter a inflação é os juros. Mas essa arma dos juros, ela não funciona para sempre. Ela tem uma capacidade de manter a taxa de juros, de manter a inflação até um determinado limite. Se você ultrapassar esse limite, você chega no que é chamado de dominância fiscal. Quer dizer simplesmente que já era, foi pro buraco, não tem como você segurar a inflação mais. Vamos entender esse negócio aqui, porque o que aconteceria? Veja, a gente pode se proteger do real comprando dólar, muita gente faz isso no Brasil. Mas e se o dólar entrar em dominância fiscal? Como é que você se protege do dólar? Pois é, eu vou falar para você sobre o Bitcoin. O Bitcoin é alternativa para isso, é o que eu falo para vocês. Muita gente tem fugido da moeda nacional usando dólar Tether e não sei o que lá. O dólar Tether é melhor que o real, não tenha dúvida nenhuma. O dólar é melhor que o real. Mas o Bitcoin é ainda melhor do que o dólar Tether, né? E eu vou aproveitar e vou falar para vocês também sobre a Coinex, que é uma corretora de criptomoedas que você pode comprar Bitcoin. Ela fica lá em Hong Kong, então é uma boa maneira de você transformar os seus poucos reais em Bitcoins. Eu sou embaixador da Coinex aqui no Brasil, então tem um link na descrição desse vídeo com o código para você se inscrever lá na Coinex com o meu código de indicação e também um vídeo explicando como é que funciona. Mas eu vou falar mais sobre isso mais adiante. Vamos falar primeiro sobre dominância fiscal. Essa notícia foi sugerida por Helena e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, dominância fiscal é um assunto que a gente já falou aqui no canal no que tange ao Brasil. O Brasil hoje tem uma taxa de juros altíssima, 15% ao ano, o que é, para qualquer lugar do mundo, uma taxa muito alta. Isso é ruim para a economia brasileira. Por quê? Porque você acaba tendo um custo muito alto para pegar dinheiro emprestado. Qual que é a vantagem de você ter uma taxa de juros alta desse jeito? É que você abaixa a inflação. Existe um incentivo muito grande para as pessoas que têm dinheiro, ao invés de gastar esse dinheiro, comprar títulos do Tesouro com essa taxa. Você vai estar guardando dinheiro, vai ganhar mais dinheiro mais adiante, né? Então, em tese, você ter uma taxa de juros alta evita a inflação, diminui a inflação. É assim que funciona no mundo inteiro, é assim que funciona o controle. É por isso que o Banco Central aqui no Brasil e em vários países do mundo é um Banco Central independente. Ele decide a taxa de juros porque o objetivo dele é baixar a inflação, né? Agora, governo nenhum gosta de taxa de juros alta, porque taxa de juros alta significa menos atividade econômica, diminui a atividade econômica. O governo acaba arrecadando menos, tem menos negócios, menos compras, menos vendas, exatamente porque as pessoas estão guardando dinheiro, né, estão poupando dinheiro com esses juros altos. Só que aí tem um problema, porque se os juros fica tão alto que o governo começa a ter um gasto alto para o mero serviço da dívida, meio que não tem alternativa, ele começa a ter que imprimir dinheiro para fazer o mero serviço da dívida. O serviço da dívida é pagar os juros da dívida, né? Vocês sabem, o pessoal fala que o Brasil tem uma dívida enorme, coisa e tal, os Estados Unidos tem uma dívida enorme também. E o curioso dessas dívidas enormes desses países é que são dívidas que nunca serão pagas. Nunca ninguém vai pagar o principal da dívida. Você bota o dinheiro ali para receber os juros da dívida. Isso pode parecer um mau negócio, mas na verdade é bastante comum esse tipo de coisa, né? A pessoa que tem muito dinheiro, ela prefere guardar o dinheiro lá e receber os juros garantidos todo mês e coisa e tal, né? Porque o principal, se ela gastar, ela acaba ficando sem, né? Enfim, o ponto é esse, nunca vai ser paga a dívida principal do país, mas
o próprio pagamento do serviço da dívida, dos juros da dívida, começa a ficar caro. Aqui no Brasil, a dívida pública já está 80% do nosso PIB. E aí o serviço da dívida, o quanto que tem que pagar de juros em cima dessa dívida, já é um valor altíssimo. Então imagina a situação, se o Banco Central aumenta a taxa de juros você para baixar a inflação, o governo começa a ter que imprimir dinheiro para bancar essa taxa de juros. Então chega um limite em que essa capacidade do Banco Central de aumentar a taxa de juros para conter a inflação simplesmente não funciona, né? É uma arma que funciona bem, é usada no mundo inteiro, os Estados Unidos usa isso, a Europa usa isso, quando a inflação está subindo eles vão lá, aumentam a taxa de juros, então a inflação equilibra e coisa e tal, mas é uma arma que você tem um limite que ela pode ser usada. Dependendo de quanto seja a sua dívida, dependendo de quanto seja o que você está gastando de dinheiro, simplesmente não funciona mais. O Banco Central aumenta a taxa de juros e a inflação aumenta do mesmo jeito. Isso é o que é chamado de dominância fiscal. É um ponto em que o governo simplesmente não consegue mais controlar a inflação, não tem nada que ele possa fazer para controlar a inflação. Isso é uma situação muito ruim, tá? O Brasil passou por isso na década de 80. Eu vivi isso na minha vida. Eu paguei aqui no Brasil aluguéis que todo mês era um valor diferente do aluguel. E é lógico, o seu salário também muda, porque né, você tinha as coisas equilibradas, assim, mas ficava impossível você planejar, porque seu aluguel subia por um índice, o seu salário subia por outro índice, as coisas subiam por outro índice, você vai comprar um carro, era outro índice, então você começa a perder o controle, você não tem mais um valor do dinheiro para você planejar o futuro. É um caos completo. E isso acontece justamente quando o país entra em dominância fiscal. Existe o risco do Brasil entrar em dominância fiscal? Eu diria que existe e não é pequeno não, tá? Do jeito que o governo Lula está torrando dinheiro como se não houvesse amanhã, existe uma chance muito grande do Brasil entrar em dominância fiscal. E aí pode acontecer no Brasil o que acontece na Venezuela. A Venezuela está um caos já há algum tempo, né? O regime socialista de lá está torrando dinheiro como se não houvesse amanhã e daí começa a ter inflação. O que está acontecendo na Venezuela? Muita gente está usando criptomoedas lá na Venezuela, porque justamente você consegue preservar o valor do dinheiro, né? E isso é uma coisa que não existia na década de 80, quando teve a crise da hiperinflação no Brasil. Hoje você tem a criptomoeda. Eu sinceramente não sei o que aconteceria aqui no Brasil se a gente entrasse em dominância fiscal. Muito provavelmente muita gente ia passar a usar criptomoedas direto. Não só para comprar, mas para vender coisa, pagar salário, fazer a coisa toda. É capaz do governo perder a capacidade de ter a moeda. Mas aí o que acontece lá na Venezuela, por exemplo? O pessoal, sabe qual é a criptomoeda que eles usam lá? Não é o Bitcoin. Eles usam o dólar Tether. Eles acreditam que o dólar Tether né, porque o dólar Tether tem o mesmo valor que o dólar. E o dólar é muito fácil de usar, é muito bom de usar, né? Todo mundo confia no valor do dólar. É uma moeda que é estável e coisa e tal. Então, eu imagino, aliás, aqui no Brasil também, o pessoal lá da 25 de março adora, 25 de março, para quem não sabe, é uma rua lá em São Paulo, onde se vende muita bugiganga e coisa e tal, muito importado chinês e coisa e tal. O pessoal adora usar dólar Tether. Por quê? Porque é fácil de mandar para o exterior. Então você usa dólar Tether, você compra dólar Tether e manda para comprar as coisas na China, para importar coisa, enfim. Dólar Tether todo mundo aceita, é fácil de mandar. Eu falo para vocês, né, eu faço lá no meu canal Mundo em Revolução, volta e meia eu faço vaquinhas para ajudar o pessoal na Ucrânia. E aí, para você mandar dinheiro para a Ucrânia, é uma dor de cabeça danada, cara. Tem burocracia aqui no Brasil, tem burocracia lá na Ucrânia. Cara, esse negócio de wire transfer, né, que eles falam, que é a transferência de dinheiro pelo sistema bancário, é uma dor de cabeça do caramba. Até funciona no início, quando você começa a mandar um pouquinho. Mas como eu já fiz várias vaquinhas para lá, eu já esgotei o meu limite anual de mandar dinheiro desse jeito, aí qualquer coisa eles pedem milhões de documentos para eu mandar. Aí sabe o que eu faço? Eu compro criptomoeda e mando Bitcoin para lá, e aí lá o cara vende Bitcoin e compra o Grivnas, né, que é a moeda lá da Ucrânia, e pronto, resolvido o problema, né? E é a mesma ideia que tem o pessoal da 25 de março. Mas como eles não são especialistas em criptomoedas, eles acham que o dólar Tether é melhor, porque o dólar Tether é mais conhecido, né? Então você tem essa vantagem realmente. E, de novo, não estou criticando não, as pessoas vão acabar indo para as criptomoedas para resolver os problemas, a verdade é essa. Eu não vou convencer ninguém a dizer, não, vai lá, é bom, olha só, tem toda uma teoria econômica por trás disso. Meu amigo, eu já desisti dessa coisa, eu não quero convencer ninguém de nada, meu amigo, eu não quero convencer. Eu falo para vocês aqui, eu passei anos da minha vida tentando convencer as pessoas de que CLT é uma coisa ruim, que bom é você ser
seu empresário, CPJ e coisa e tal, você mesmo fazer o seu emprego e não ser empresário, não ser CLT, né? Quantas pessoas eu consegui convencer com isso? Bolota, ninguém se convence de nada. Aí chegou aqui o Uber no Brasil, o pessoal começou a trabalhar de Uber, começou a trabalhar de empregador, falou, pô, caramba, olha só, trabalhar sem CLT é bom mesmo, né? Pois é, eu falo pra vocês há anos. Meu amigo, gente que ganha dinheiro, ninguém trabalha CLT, ninguém é otário de trabalhar CLT no Brasil. Pode procurar o pessoal, a Rede Globo, os apresentadores da Rede Globo, o pessoal que ganha dinheiro, ninguém trabalha CLT. CLT é uma idiotice. Mas eu desisto, eu não quero convencer ninguém de nada. A mesma coisa eu falo agora do Bitcoin. Aí eu não quero convencer ninguém não, meu amigo. Eu sei que vocês vão usar as criptomoedas porque é interessante. De novo, eu tento falo das criptomoedas há anos que eu falo de criptomoeda. Aí o pessoal, não, agora, o pessoal da 25 de março percebeu que, caramba, olha só, é bom mesmo esse negócio de criptomoeda para eu comprar as coisas lá na China e coisa e tal. E agora eu tô avisando para vocês esse outro ponto. O Bitcoin é melhor que o dólar Tether. Eu sei que o dólar Tether é conhecido, é uma coisa que é mais fácil, as pessoas estão tranquilas de usar, né, estão acostumadas de usar, mas eu não quero convencer ninguém do Bitcoin, não. Eu uso o dólar Tether, uso o que você quiser. O que eu vou dizer para vocês é o seguinte, olha só, mundo flerta com dominância fiscal. O Trump está fazendo um monte de políticas bastante heterodoxas lá nos Estados Unidos. Pode ser que funcione, pode ser. Os Estados Unidos é um país muito grande. Cara, a economia dos Estados Unidos é um outro patamar, cara. É outro patamar. Tu vai lá na Europa tem um monte de país rico. Tu vai em Liechtenstein, país rico pra caramba, um negócio, lugar lindo, coisa tudo maravilhoso. Quantas pessoas tem em Liechtenstein? Sei lá, 80 mil pessoas. 80 mil. É uma cidade aqui no Brasil, cara. Niterói tem 400 mil pessoas. Niterói que é um peido de cidade aqui do lado do Rio de Janeiro. Tem 400 mil pessoas, né? Ah, Liechtenstein é rico. Mas, pô, ter 40 mil pessoas ricas é fácil, meu amigo. Ah, Noruega. Noruega é um país de sonho, né? Quantas pessoas tem a Noruega? Acho que tem 20 milhões de pessoas na Noruega, né? A população da Noruega. 5 milhões de pessoas que tem a Noruega. Meu amigo, o Rio de Janeiro tem 8 milhões de pessoas. A cidade, não estou falando do estado, não. O estado tem muito mais. A cidade do Rio de Janeiro tem 20 milhões de pessoas. Então, assim, você vê, a Noruega é rica, beleza, mas 5 milhões de pessoas ricas é uma coisa. Aí tu vai para os Estados Unidos, 300 milhões de pessoas ricas, vivendo bem. Ah, tem pobre nos Estados Unidos? Tem pobre nos Estados Unidos, é verdade, tem pobre. Mas ó, é meia dúzia. A maior parte dessa população, é o que eu falo, os Estados Unidos é fantástico, o tamanho dos Estados Unidos, as pessoas não têm noção. É muita gente bem de vida. É uma coisa que realmente não tem paralelo. Não compara com a Europa. A Europa, você pode falar assim, ah, não, porque a Europa tem muita gente rica na Europa, porque, sei lá, o que é a Noruega, o pessoal vive bem na Noruega. Mas são 5 milhões de pessoas. É uma nesga. É uma merreca de gente, é meia dúzia de gente no final das contas, né? Compara com os Estados Unidos, 300 milhões, mais gente que no Brasil e todo mundo vivendo bem, meu amigo. Vivendo, de novo, tem pobre? Tem, mas é uma parcela mínima, né? Diferente do Brasil, que você tem até algumas pessoas ricas no Brasil, mas a maior parte do pessoal é pobre. Então pode ser que essa lambança toda que o Trump está fazendo vai dar certo. Os Estados Unidos vai sair bem do outro lado, pode ser, pode ser. Mas o pessoal tem falado sobre a dominância fiscal americana. E, meu amigo, se os Estados Unidos entrar em dominância fiscal, aí o dólar vai começar a desvalorizar. Não vai ser o real desvalorizando, não vai ser o bolívar da Venezuela desvalorizando, vai ser o dólar desvalorizando. Porque sim, o dólar pode desvalorizar. Ele não desvaloriza porque os Estados Unidos têm uma economia muito forte, tem uma política econômica muito forte, tem um Banco Central independente, mas, de novo, o Banco Central independente ele consegue controlar a inflação em determinado limite, até ali, indo ali, né, dentro do razoável. No que você enfiou o pé na jaca, como se diz aqui no Rio, né, enfiou o pé na jaca, quer dizer, pô, fudeu geral, não tem o que fazer, mandou tudo pro inferno, vamos em frente, gastar dinheiro como se não houvesse amanhã. Se o Trump vira um Lula completo, né, começa a gastar dinheiro como se não houvesse amanhã, o dólar entra em dominância fiscal. E aí não adianta mais aumentar a taxa de juros que não consegue segurar a inflação. E aí, meu amigo, quem que pode nos salvar nessa situação em que o dólar entra em dominância fiscal? Eu não sei, tem muita gente com medo disso. E aí que eu falo para vocês, esse já é o processo da hiperbitcoinização. É o processo das pessoas irem para o Bitcoin. Aí o dólar Tether não vai te salvar não, tá? O pessoal da 25 de março, só tô avisando, não quero convencer ninguém não, eu continuei usando dólar Tether, beleza, lindo, maravilhoso, né? Só que se acontecer isso daqui, olha qual que é a lógica da hiperbitcoinização. Lembra, quando o Banco Central aumenta a taxa de juros, ele consegue esfriar a economia e conter a coisa. Mas sabe o que acontece? Quanto mais pessoas começam a usar o Bitcoin,
uma moeda que é estável por definição, você não consegue imprimir mais bitcoins, não tem como imprimir mais bitcoins, o que acontece? Esse efeito que o Banco Central americano tem para controlar a economia fica menos efetivo. Por quê? Porque o Banco Central não controla o Bitcoin, ele controla só o dólar. Então a força que ele tem para controlar a economia é só no dólar. Se você começa a ter uma economia cada vez maior no Bitcoin, cada vez menos o Banco Central consegue controlar o dólar. É mais fácil entrar em dominância fiscal. E de novo, né, ainda estamos longe desse momento. Tá? Eu não estou dizendo que estamos entrando em hiperbitcoinização agora. O que eu estou dizendo é que, à medida que as coisas forem acontecendo, à medida que cada vez mais coisa acontecer no Bitcoin e não no dólar, mais você tem dificuldade do governo de controlar o próprio valor do dólar. Então, esse é que é o problema que você tem. A dominância fiscal fica muito mais fácil. Esse é o processo que é chamado de hiperbitcoinização. A gente está muito no comecinho desse processo, muito no começo. Por enquanto, eu concordo, muito poucas transações da nossa sociedade são feitas em Bitcoin. É uma fração mínima. Mas, cada vez que o tempo vai passando, mais frações da economia acontecem em Bitcoin. Você já tem lá a MicroStrategy lá nos Estados Unidos, que é uma empresa que só tem coisa de Bitcoin, coisa e tal. E à medida que o tempo vai passando, cada vez mais a tendência é essa. As pessoas vão para o Bitcoin, isso diminui o poder de governo sobre a moeda, e com isso o governo tem que usar ferramentas cada vez mais pesadas em cima da moeda, acaba gerando cada vez mais a dominância fiscal, acaba dificultando cada vez mais o governo controlar a própria moeda, acaba tornando inevitável uma desvalorização do dólar, né? Então esse é o ciclo econômico que o pessoal descreve, né? Começa muito devagarzinho. Eu concordo, estamos longe, não acho que isso vai acontecer amanhã, o ano que vem ou daqui a 2 anos. Mas em algum momento do futuro, você vai começar a ter esse ciclo cada vez se acelerando cada vez mais. E no momento que isso começar a ganhar corpo, aí, meu amigo, vai ser difícil se livrar dos dólares para comprar Bitcoin. A gente está vivendo um período da história curto, né, em que as pessoas ainda aceitam trocar Bitcoin, que é uma moeda forte, por papelzinho colorido, lastreado em honestidade de político, que é as moedas aqui, o real, o dólar e coisa e tal. Isso não vai durar muito tempo, não. Quando começar a acelerar esse processo, que o pessoal perceber isso, que caímos numa armadilha, que os governos não têm como controlar o Bitcoin e, portanto, começam a sobrecontrolar as moedas nacionais e, dessa forma, gerar uma dominância fiscal, aí, meu amigo, um abraço. Aí ninguém vai querer trocar mais isso não, meu amigo. Vai ser outro patamar a parada. Então, é o que eu falo para vocês. Não quero convencer ninguém de nada, mas presta atenção, tá? Presta atenção. Fica com o ouvido aberto. Olha, abre o olho, fica olhando as coisas acontecendo ao seu redor. Quando você perceber esse tipo de coisa, e a inflação nos Estados Unidos está subindo, dominância fiscal, não sei o que lá. Aqui no Brasil é fácil, mas aqui no Brasil o pessoal vai fugir pro dólar. É verdade. Eu também faria isso. É o primeiro instinto do pessoal. Mas isso vai acontecer com dólar também. Você pode se adiantar a isso, você pode investir em Bitcoin. E de novo, não precisa investir muito não, cara. Compra alguma coisa, mantém alguma coisinha de Bitcoin lá, só para você experimentar, para ver como é que funciona. Porque aí, eventualmente, no momento que você perceber, ih, caralho, não é que aquele maluco, aquele barbudo maluco do Ancapso não estava falando um negócio desse? Quando você perceber isso, fica mais fácil para você fazer as coisas, porque você já sabe como fazer. Já testou. Então, pô, compra alguma coisa de Bitcoin, bota alguma coisa lá, guarda lá, deixa lá. Não precisa ser muita coisa, não. R$200, R$300. Quanto você puder fazer aí para experimentar um dinheiro que tu quer testar, para ver como é que é. Não entenda isso como investimento, entenda isso como aprendizado. Eu vou aprender a usar o Bitcoin, a ter um Bitcoin aqui. Aí, ou seja, você pode ir lá na Coinex. A Coinex é uma boa corretora, ela fica em Hong Kong, mas ela tem anos de experiência. E o mais legal, você não precisa confiar na Coinex. Você bota o seu dinheiro lá, transaciona, compra o Bitcoin e traz para sua carteira. Eu sempre recomendo isso, não mantenha Bitcoin em corretora, não mantenha criptomoeda em corretora, mantenha na sua carteira. Então o aprendizado é isso, o aprendizado é você comprar alguma coisa, transferir o dinheiro lá para a Coinex, é tranquilo, tá? Tu vem aqui, ó, buy crypto, aqui tá em inglês, mas você pode vir aqui, ó, e botar em português, cadê? Português tá aqui. Tem tudo em português aqui, ó. Comprar cripto, né? Aí tem 3 maneiras de você comprar cripto aqui. A que eu mais uso é a transação de terceiro. Eu uso a Simplex, é a que eu mais estou acostumado a usar, mas você pode usar qualquer uma dessas. Todas essas aqui funcionam muito bem, né? E agora tem também aqui a compra rápida, que você já compra direto pela própria Coinex. O valor aqui dá para pagar com Pix, com cartão de crédito, dá para pagar com um monte de coisas aqui, né? E aí,
Geralmente você compra dólar Tether, e aí você tem que do dólar Tether depois transformar para Bitcoin, se você quiser. Eu acho que aqui na compra para terceiro você já consegue comprar Bitcoin direto. Aqui você vem aqui Bitcoin, e aí eu já compro aqui na Simplex, já compro o Bitcoin direto aqui, tá? Mas eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para um vídeo em que eu descrevo direitinho, eu faço aqui com vocês como é que faz para comprar e coisa e tal, como faz para vender também, você pode vender também, né, o seu Bitcoin e comprar a sua criptomoeda se você quiser. Então assim, aí tem todas as informações aqui como é que você faz isso a partir do dólar. Aqui está Fiat dólar, mas você pode botar Fiat real, tá aqui, ó, BRL, Fiat BRL. Então, aqui, ó, eu vou comprar, aqui, ó, para comprar, os valores que estavam aqui estavam em dólar, tá? Agora, para comprar aqui na Simplex, 620 mil reais por cada Bitcoin. Mas você não precisa comprar um Bitcoin, não. Você pode comprar 0,00001 real de Bitcoin. Você pode comprar 10 real de Bitcoin. 10 real não vai conseguir, porque tem uma taxa de transação, tá? Então você tem que comprar, pelo menos uns 100 reais você tem que comprar. Menos de 100 reais você não vai conseguir, não. Mas uns 100 reais você já pode comprar de Bitcoin. Você não precisa comprar um Bitcoin inteiro, 620 mil reais de Bitcoin. Não precisa. Ninguém compra, aliás, né? Quem dera eu tivesse um Bitcoin inteiro. Então, assim, essa é a ideia, mas você pode comprar com aqui, ó, Apple Pay, Pix, Visa, Mastercard, tem aqui as opções de compra aqui para você comprar em cada um desses terceiros. Então, você pode comprar também direto aqui na compra rápida e pode comprar também na negociação peer-to-peer. Todas essas formas de comprar eu explico no vídeo que está aqui na descrição do vídeo. Eu ainda dou uma dica para você sobre como é que você faz para fazer a compra na chamada DCA, que é uma forma de você comprar. Porque muita gente fica preocupada na hora de comprar Bitcoin, de falar assim, mas vou comprar Bitcoin e o Bitcoin flutua muito o valor. Como é que eu vou saber se eu estou comprando na alta? Posso estar comprando na alta, o Bitcoin pode cair logo em seguida. E é verdade, ninguém sabe o futuro, pode ser que ele caia mesmo. Mas tem essa técnica chamada DCA, que você compra. Como é que funciona isso? Você compra todo dia um pouquinho. Então você dilui o risco seu de comprar na alta ou na baixa, não sei o que lá. Ou seja, você garante que você está comprando na média ao longo de um período. E aí, isso costuma ser bom para quem tem medo de comprar o Bitcoin, justamente porque tem medo de comprar na alta. Então, compra DCA. Eu vou botar um link de um outro vídeo aqui que eu também explico como é que você usa essa técnica do DCA para você contornar esse medo de comprar na alta, né? Então, é isso daí. Eu recomendo, experimenta comprar um Bitcoin. Compra um pouquinho para você ver como é que é. No mínimo, você vai aprender como é que usa. Vai que começa a dar merda do dólar. Eu não acho que vai dar agora, não. Tá? Eu acho que ainda vai levar alguns anos, ainda algumas décadas, para o mundo entrar em dominância fiscal. Mas que vai entrar, vai. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, curta, compartilhe e não deixe de ir para este vídeo, para que alcance mais pessoas.